Hoje, vou te mostrar 4 pecados sexuais que muitos casais cristãos cometem. E o quarto é o mais grave de todos. Se você se pergunta como certas práticas podem estar afetando sua relação e sua vida espiritual, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos esses erros comuns e descobrir como evitá-los, para que você possa fortalecer seu casamento e se aproximar mais de Deus. Fique comigo até o final, para entender como melhorar sua relação e viver de acordo com os princípios divinos. É impressionante como muitas pessoas ainda têm bloqueios nessa área, o que pode impactar diretamente a vida do casal. Uma vez, um pastor me contou uma história curiosa. Um irmão da igreja ligou para ele desesperado, pedindo uma oração de libertação para sua esposa. Ele acreditava que ela estava possuída por um demônio, especificamente o demônio da pombagira. O pastor, tentando entender melhor a situação, perguntou o que havia acontecido. O homem respondeu que sua esposa apareceu para ele de forma sensual, vestindo lingerie. Confesso que, no início, ri da situação, mas logo percebi o quanto isso era sério. Isso mostrou como a religiosidade pode impedir as pessoas de receberem as bênçãos de Deus. Muitos homens e mulheres assumem uma postura extremamente rígida, como se quase nada fosse permitido no casamento. Não me toque, dizem. No entanto, quando estão sozinhos, muitos se tornam viciados em pornografia e até traem seus cônjuges. Precisamos ser sinceros, irmãos. O sexo está em toda parte. Basta assistir a filmes, séries, acessar a internet ou simplesmente participar de uma conversa entre amigos. O assunto sempre surge. No meio cristão, não é diferente. A diferença é que seguimos uma conduta distinta, especialmente quando se trata de sexo fora do casamento. Quando comecei a frequentar a igreja, no ano da minha conversão, aprendi que sexo antes do casamento é pecado. Essas lições me fizeram tomar a decisão de esperar até o casamento. Casei-me virgem e minha esposa também. Agradeço a Deus por essa escolha, mas sei que muitas pessoas não conseguem esperar até o casamento para ter relações sexuais. E isso não muda o que a palavra de Deus diz. Se você busca obedecer ao Senhor, certamente colherá bons frutos. E mesmo que cometa erros, se houver arrependimento, a promessa de Deus é clara. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando as pessoas se casam, acreditam que agora tudo é permitido e que podem fazer o que quiserem. Mas vou te mostrar na Bíblia que existem pelo menos 4 tipos de sexo que são proibidos. É importante deixar algo bem claro. Sentir prazer e desfrutar da intimidade com seu cônjuge não é pecado. Infelizmente, muitas igrejas tratam esse tema como um tabu e pregam de uma forma que faz com que o casal se sinta culpado, mesmo estando sob a bênção de Deus. Algumas pessoas se perguntam: o que Jesus faria no meu lugar? E como Jesus não se casou nem teve relações sexuais, acabam pensando que o sexo é algo impuro. Mas a verdade é que Jesus não teve relações porque via o sexo como parte do casamento e sua missão era morrer na cruz. Por isso, ele não se casou. Devemos nos basear no que Jesus ensinou e não apenas no que ele fez. Jesus não viveu como nós vivemos, mas o que ele ensinou é o que realmente importa. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vemos que Deus criou o homem e a mulher como seres sexuais. E isso não é pecado. Deus nos criou para nos relacionarmos e nos reproduzirmos. Quando um homem e uma mulher se unem, tornam-se uma só carne. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre o casamento e a sexualidade. Encontramos na Bíblia muitas orientações valiosas. Paulo nos ensina que um homem casado não deve se dedicar apenas às atividades espirituais, mas também deve atender às necessidades de sua esposa. Ele aconselha que o casal não passe muito tempo sem ter relações sexuais, exceto durante um período de jejum. E ainda assim, essa pausa não deve se prolongar demais. Isso porque,
Quando o sexo é interrompido por muito tempo, o casal pode se tornar mais vulnerável às tentações, e o inimigo pode usar essa fraqueza para causar problemas. A falta de intimidade pode levar a um desejo intenso e a uma maior vulnerabilidade para agir por instinto. Não estou dizendo que devemos seguir nossos impulsos sem controle, mas a verdade é que muitas pessoas tomam decisões erradas no calor do momento e depois se arrependem profundamente. Antes de falarmos sobre os 4 tipos de sexo proibidos no casamento, é essencial refletirmos sobre o adultério. Todos já ouvimos a frase: "Quem ama, não trai". Essa ideia é romântica, mas a realidade pode ser bem diferente. Infelizmente, a taxa de infidelidade está aumentando, inclusive dentro das igrejas, causando sofrimento e destruição em muitas famílias. Por isso, precisamos refletir sobre o pecado da traição. Primeiro, é essencial entender que, por mais bem-intencionada que uma pessoa seja, todos somos falíveis e pecadores. Jesus nos alertou em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos constantemente seduzidos pelas tentações deste mundo e precisamos estar atentos para não cair nelas. O amor, por si só, não é suficiente para evitar uma traição. Existe uma ilusão comum de que quem ama o cônjuge nunca sentirá atração por outra pessoa. No entanto, a Bíblia nos lembra que nossa carne é fraca e, se não controlarmos nossos pensamentos e desejos, podemos acabar caindo em tentação. Por isso, é fundamental estar atento e vigilante para proteger o relacionamento. Em Tiago, capítulo 1, está escrito: "Cada um, porém, é tentado pela sua própria concupiscência, sendo por ela arrastado e seduzido. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte." Enquanto estamos neste corpo, é natural sentirmos atração por outras pessoas. Um sorriso, um corpo bonito, uma voz envolvente, um olhar cativante, uma personalidade marcante. Além disso, a mídia e a cultura nos bombardeiam com mensagens que incentivam a infidelidade, o sexo fora do casamento e a objetificação da mulher, ao mesmo tempo em que idealizam o homem sedutor. Com o fácil acesso à pornografia e a falta de conexão dentro do casamento, não é surpreendente que muitas pessoas traiam, mesmo amando seus parceiros. Mas há um versículo em 1 Pedro 5 que quero compartilhar com vocês. "Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." Satanás está sempre à espreita, pronto para atacar aqueles que não buscam a Deus e que estão entregues aos prazeres do mundo. Por isso, o casamento precisa ser constantemente alimentado. O casal deve investir no relacionamento, demonstrar carinho, manter o diálogo aberto e cultivar o desejo um pelo outro. Agora que entendemos melhor a importância da fidelidade, vamos falar sobre os 4 tipos de sexo proibidos no casamento. Primeiro, sexo forçado. O primeiro pecado sexual dentro do casamento é o sexo forçado. Infelizmente, muitos acreditam que, pelo fato de serem casados, o cônjuge está obrigado a manter relações sempre que quiserem. Mas isso não é verdade. O apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 7 que o marido deve satisfazer a esposa e vice-versa. Mas isso não significa que um deve forçar o outro a ter relações contra a vontade. Quando um dos cônjuges não está disposto ou não se sente bem, o outro deve agir com compreensão e respeito. O sexo no casamento deve ser uma expressão de amor, não um ato de dominação ou abuso. Segundo, sexo com fantasias imorais. O segundo pecado é quando o casal introduz fantasias imorais no relacionamento. Muitas pessoas tentam justificar práticas que, na verdade, vão contra os princípios de Deus. Trazer para dentro do casamento influências de pornografia, simulações de adultério, práticas degradantes
ou qualquer tipo de perversão corrompe a pureza da relação. O sexo deve ser uma experiência de amor e cumplicidade, não um reflexo dos desejos distorcidos do mundo. Terceiro, sexo anal. Este é um tema polêmico, mas é importante abordá-lo. Muitos cristãos se perguntam se o sexo anal é pecado dentro do casamento. A verdade é que a Bíblia não menciona essa prática diretamente, mas existem princípios que nos ajudam a refletir. O ânus não foi criado para a penetração, e essa prática pode causar danos físicos e problemas de saúde. Além disso, muitos estudiosos interpretam passagens bíblicas, como Romanos 1:26 a 27, como uma condenação de atos contrários à natureza criada por Deus. O sexo no casamento deve ser saudável e respeitoso, sem causar dor ou desconforto ao cônjuge. Se algo traz dúvidas ou constrangimento, é melhor evitar. Quarto, sexo a três e outras perversões. O quarto e mais grave pecado sexual no casamento é incluir outras pessoas na intimidade do casal. Muitos casais acreditam que podem apimentar a relação trazendo uma terceira pessoa, mas isso é adultério, mesmo com o consentimento do cônjuge. A Bíblia é clara sobre a santidade do casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. O casamento é uma aliança entre dois e não três, quatro ou mais. Práticas como troca de casais, relações abertas ou consumo de pornografia com participação de terceiros corrompem a relação e abrem portas para a destruição do casamento. Se você já caiu em algum desses pecados, lembre-se de que Deus é misericordioso e está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem de coração. Busque fortalecer seu casamento com amor, respeito e cumplicidade. A intimidade entre marido e mulher deve ser baseada nos princípios bíblicos e não nas influências do mundo.